mulheres de toda a quinta-feira. Nós louvamos a Deus pela presença de todos, pela participação. Que Deus assim fortaleça cada uma de vocês na força e no poder dele, para a glória do seu santo nome. Amados, hoje não será diferente das outras tardes, né? Tarde de bênção. Estaremos com a nossa pastora Giane trazendo a mensagem da palavra de Deus. As meninas também estarão louvando ao Senhor de todo o seu coração. Eu creio que vocês vão receber o melhor de Deus nessa tarde. Eu sei que o Espírito Santo de Deus se faz presente na minha e na sua vida, no meu lar e no seu lar também. Amém, amados? Amados, eu vou deixar apenas um momentozinho, uma palavra para encorajamento dos nossos corações, para trazer ânimo aos nossos corações. Amém? Nosso Deus diz assim: neste momento, filho meu, eu sou o Senhor desta situação. Nada temas. A última palavra é minha. Eu já estou agindo na sua vida. Não se desespere, pois eu vou mudar essa situação. E a sua vitória já está garantida. Não temas, eu sou contigo. Não se espantes, eu sou teu Deus. Amém? Vamos orar para dar início a essa tarde abençoada. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, com louvor e ação de graças por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido. Graças te damos, meu Deus, pelas suas maravilhas, meu Deus, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e creio, meu Deus, que o Senhor vai continuar nos guardando, nos livrando de todo mal. Toma, meu Pai, nas tuas mãos toda essa programação. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos todos aqueles que nos assistem nessa tarde. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada família. Vai abençoando o Senhor e vai sustentando na tua presença em todos os dias das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e dizemos a ti: seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Toma a direção, Senhor. Porque aqui nós estamos para glorificar e bendizer o teu nome, nessa tarde e sempre, para a glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com as nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. A ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou de encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Pois é, ainda não acabou, não poderia finalizar assim. Nós temos também uma apresentação muito especial que passou por aqui, abrilhantou a nossa festa de uma forma muito enriquecedora, que foi o pastor Endrigo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com a sanfona, e foi uma bênção. E nós estamos trazendo de volta para homenagear vocês. Que melhor que um pai tão talentoso. Então, que o Senhor abençoe, né? Que o Senhor continue falando nos corações, né, de cada um de vocês. E em seguida, a pastora Jeane estará trazendo uma palavra atualizada, uma palavra abençoada e edificante aos nossos corações. Que o Senhor possa falar, que nós possamos aprender, né, mais e mais do Senhor nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você e por mim morreu na cruz. Tua vergonha
graça dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Que Deus abençoe a todos. Paz, queridos, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça na tua vida, te fortaleça, né? E te capacite a seguir nessa caminhada que a gente chama de vida, que ultimamente tem sido tão complicado, mas a gente vai levando, né? Então, mais um dia a gente tem de possibilidade para poder estar juntos, conversando sobre a palavra de Deus. Eu gosto de dizer que eu não falo de religião, eu falo do amor de Jesus Cristo pelos seus filhos. É para isso que ele veio à Terra, para nos ensinar a amar de uma maneira de coração puro, né, de alma tranquila. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre como Jesus nos ama. Mesmo que nós estejamos nos sentindo decepcionados conosco mesmos, Jesus vem nos balançar, nos chamar e dizer assim: vem, filho amado, eu quero tu perto de mim. Eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos do 1 ao 14. Na minha Bíblia diz assim o texto: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Canaã da Galileia, e também os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E ele disse-lhes: pois então, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, colocou a sua túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que ele era o Senhor. São palavras do nosso Senhor para nós, para que a gente busque o entendimento, a compreensão e coloque em prática na nossa vida. Uma das palavras que a gente mais tem escutado ultimamente, né, em função dessa pandemia, é a palavra crise. A gente está vendo muitos países quebrando, a economia, que potências mundiais se engrandeciam, né, de terem um produto bruto, um grande valor bruto de mercado nas suas economias, eles já não têm mais. O nosso próprio Brasil, a gente vai levando e a gente vê que o comércio local está quebrando, está em crise. A gente vê a questão da educação, onde as crianças não têm acesso ao colégio, à educação em função da pandemia, estamos em crise. As nossas contas pessoais, as nossas contas comerciais estão em crise porque as pessoas não estão podendo trabalhar, não estão tendo renda. Então, assim, a palavra crise realmente ela nunca foi tão usada
e tão amplamente usada como ela está sendo agora. Na Bíblia, nós temos uma figura muito distinta que nos lembra sobre o que é ter uma grande crise na vida, que é Jó. Jó, ele era um homem de posses, ele tinha uma família, ele tinha criações, ele tinha uma renda, ele tinha posição social, e abateu-se sobre ele uma grande crise em função de um dilema em que o diabo queria tocar nele, e Deus disse: não toque apenas na vida dele, para provar realmente que Jó era um filho, um servo fiel a Deus. A gente conhece essa história. Mas duas situações a gente precisa lembrar e trazer para as nossas vidas do livro de Jó. É no momento de crise que Deus se manifesta a nós. É onde nós sentimos com maior fervor a presença de Deus em nossas vidas. E o outro grande ensinamento de Jó para as nossas vidas, a gente precisa entender que na crise a gente vê que a gente não tem nada nas nossas mãos, a gente não tem domínio de nada, a gente não tem controle de nada. Tudo está na mão de Deus. Por isso a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa descansar em Deus e colocar os nossos problemas, as nossas frustrações, tudo na dependência de Deus, tudo nas mãos de Deus. Porque nada que acontece na nossa vida não quer dizer que já não esteja preparado, que Deus já não sabe o que está fazendo conosco. Muitas vezes Ele nos coloca à prova justamente para ver até que ponto nós somos filhos obedientes a Ele. Neste texto, ele vem falar muito claramente sobre Pedro. Jesus havia sido crucificado, ele morreu na cruz, ele foi enterrado, colocado no sepulcro. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E houve uma grande comoção entre os discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Pedro já sabia que Jesus havia ressuscitado, porque ele já havia aparecido outras 2 vezes, Mas Pedro, ele estava muito frustrado, porque Pedro, ele era um homem de ímpeto muito aflorado, ele tinha seus rompantes, ele era muito acelerado na vida, ele queria fazer as coisas com a força, a sua própria força. Ele não vivia na dependência de Deus. Ele esteve ao lado de Jesus por 3 anos, mas ele ainda não havia perdido aquele rompante dele de querer fazer tudo ao seu modo. Pedro estava frustrado porque ele havia dito para Jesus que jamais sairia do seu lado. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembram lá? Antes que o galo cantasse 3 vezes, você me negará. E Pedro negou a Jesus. E se escondeu com medo também que os guardas prendessem ele. Ele se acovardou quando a situação de Jesus ser preso. Quando essa frustração é muito grande na nossa vida, a gente tende a se afastar. Vocês pensam que ele passou 3 anos ao lado de Jesus. Mas com essa ansiedade no peito dele, com essa frustração no peito dele, ele preferiu voltar para o mar da Galileia, aonde ele cresceu, onde ele viveu, onde ele aprendeu o ofício de ser pescador, e um dos melhores pescadores, talvez o melhor de todos os discípulos, era Pedro. E ele voltou. Fica claro isso para nós, que quando a gente se decepciona, quando a gente está angustiado, a gente tende a se afastar das coisas de Deus. Só que uma coisa eu tenho para dizer para vocês: nada na nossa vida volta ao que era antes, depois que nós conhecemos e vivenciamos o amor de Deus por nós. Depois que nós vivenciamos o amor genuíno, a força do Espírito Santo nas nossas vidas, por mais que eu queira me afastar, nada na minha vida vai ser igual. Não foi assim para Pedro. Mas atente na palavra onde Pedro diz assim: eu vou pescar.
os discípulos que estavam com ele falaram para ele também: nós vamos contigo. Eu quero dizer para ti que está escutando que a tua vida, ela é um reflexo muito grande na vida das outras pessoas. Às vezes a gente toma atitudes impensadas, às vezes a gente quer fazer ou falar coisas no ímpeto, mas a gente precisa lembrar que a gente é espelho para muitas pessoas. Eu gosto de dizer que a nossa vida como cristão, eu, Giane, você que está escutando, né? Como cristão, muitas vezes eu vou ser a única Bíblia que uma pessoa vai ver e vai poder ter um entendimento sobre uma vida cristã. Então pensem muito bem nas atitudes que vocês forem tomar, nas palavras que vocês forem levar a outras pessoas, nos gestos, né? Nós somos reflexo para muitas pessoas, as pessoas se espelham em nós, né? Nós somos exemplo, que possamos ser bons exemplos para as pessoas. Assim como Pedro, mesmo sendo aquele homem assim de rompante, as pessoas, os discípulos que estavam junto, viam nele um homem de fé, um líder nato. Quando Pedro disse: eu vou pescar, os outros não titubearam e foram o mais rápido possível com ele no barco. E eles tinham por hábito pescar à noite. Por que pescar à noite? Porque é onde os peixes estão mais ativos, né? Pelo escuro da noite, assim, então a água ela não tem aquele reflexo com as luzes, então os peixes se sentem mais livres, né? E é onde a pesca se torna mais produtiva. E a gente tem relatos na Bíblia sobre isso, que as pescas aconteciam mais na parte da noite, né? E frutificavam. Aí é que entra a questão assim do incrível de Deus. Você imagina que Pedro saiu então, voltou para o seu antigo ofício, né? Ele não seguiu como discípulo, como Jesus ordenou que levassem as boas novas às pessoas. Ele, frustrado, ele voltou para o seu antigo ofício. E como um dos melhores pescadores, ele lançou a rede. E lançou a rede, e lançaram a rede, e atiraram a rede, e passaram a noite jogando a rede. E nada, e nenhuma sardinha dentro do barco. Mesmo que eu seja o melhor em tudo, se eu não estiver em obediência com Deus, as coisas se frustram. Por mais que eu seja capacitada a fazer as coisas, se eu não estiver em obediência com as ordenanças de Deus, com a palavra de Deus, com o que Deus tem feito para a minha vida, as coisas não frutificam. A minha vontade de entrar no barco e querer pescar não coincide com a vontade de Deus de que eu pesque almas, de que eu faça a vontade de Deus. Enquanto eu estiver mantendo o que eu quero para a minha vida e não entrar na dependência de Deus, as coisas não vão funcionar. Estamos passando por uma crise. Por isso nós buscamos tanto entendimento para que nesta crise a gente passe e possa realizar os nossos sonhos, as nossas vontades assim, profissional, pessoal, familiar, que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Mas eu não consigo fazer isso sozinha se eu não estiver na dependência de Deus. Pedro foi um exemplo agora deste texto. Mesmo que ele fosse o melhor pescador e lançasse a rede no mar da Galileia ou o lago de Tiberíades, ele não pescou nada. Aí você quer ver como é que Deus age também? Pedro tem aquele ego inflado de ser um bom pescador, né? Só que lá na praia estava Jesus. E aí Jesus pega e vai mexer no ego de Pedro e dizer assim: "Oh, conseguiram pescar alguma coisa?" Imagina Pedro tempestuoso, né? E lembrando que eles não conheceram Jesus, não visualizaram Jesus,
Para eles era um homem que estava lá na praia, afrontando eles, já que passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. E Jesus de novo, conseguiram pescar alguma coisa? Quantas vezes as pessoas perguntam para ti como é que tu tá? E aí você tem por hábito de dizer, não, tô bem. Não, mas eu fiquei, não, tá tudo bem, tá tranquilo, não te preocupa comigo, tá tudo bem. Tu precisa de ajuda? Não, não preciso, está tudo bem. A gente tem por hábito comer peru e arrotar mortandela, não é? Ou no caso, comer mortandela e arrotar peru. É um ditado popular que a gente tende a ser e ostentar coisa que não somos. Nessa situação de Jesus perguntar para Pedro, mexer no ego dele, de bom pescador, se ele tinha pescado alguma coisa, Jesus sabia que não tinham pescado nada. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele quer que a gente seja sincero, que não nos cobramos da hipocrisia, que a gente realmente abra nosso coração e diga para Deus assim, não, Senhor, não pescamos nada. Não, Senhor, eu não sou o que os outros imaginam. Não, Senhor, eu tiro as minhas máscaras e me coloco prostrada diante de Ti. Eu sei que eu errei. Você sendo sincero com Deus nas tuas orações, Ele vai te ouvir. E te ouvindo, falando, assim como Pedro falou que não havia conseguido pescar nada, Jesus diz para eles assim, peguem as redes e lancem-nas ao lado direito do barco. Você imagina que os pescadores, então, os discípulos, excelentes pescadores, escutam um homem na praia dizendo assim, atira a rede do lado direito. Pedro olha para João, olha para os outros e diz, mas vocês já não largaram? A gente largou, e quantas vezes foram largadas as redes e nada? Aí que está o mistério de Jesus. Eu largar a rede, eu atirar a rede aonde eu quero, eu não vou conseguir pescar nada. Quando eu estiver na obediência de Deus, quando eu estiver na dependência de Deus, quando eu escutar a voz do Espírito Santo na minha vida dizendo o que precisa ser feito, eu vou tomar esta rede e eu vou lançá-la aonde Deus quer que seja lançada. E aí entra realmente a situação de você ter obediência, escutar a palavra de Deus, não ter o rompante de Pedro, ser humilde, não querer que o teu ego fale mais alto, é você escutar o teu esposo, é você escutar a tua esposa, é você escutar o teu pastor, é você escutar o teu chefe, é você escutar o pai, a mãe, é você escutar quem tem experiência, para que você faça o que é certo e não o que você quer fazer. Esta é a dependência de Deus. E quando você se coloca na dependência de Deus, ao lançar a rede, esta rede ela virá tão cheia e tão pesada, que as pessoas vão olhar e se perguntar, como ele está conseguindo tanto na vida dele e eu não consigo sair do chão? Dependência de Deus, humildade, respeito, saber ouvir, isso muda muito as nossas vidas. Jesus perguntou e eles foram humildes em dizer, não conseguimos pescar nada. Então lança a rede ali do lado direito, que é onde você vai conseguir o teu intento. E eles conseguiram. E aí eu fico pensando, onde é que esses peixes estavam a noite toda? Eu vou conjecturar com vocês que esses peixes estavam sobre o barco.
Por mais que eu lançasse à direita, à esquerda, à frente, atrás do barco, esses peixes estavam embaixo do barco. Como muitas vezes o milagre na nossa vida está embaixo do nosso nariz. Mas a gente tem o nosso ego tão insuflado de andar com este nariz sempre tão elevado, o nosso ego tão pomposo, tudo eu sei, tudo eu faço, e a gente esquece de ouvir o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus ordena para que nós façamos, para que a gente ande de acordo com a vontade de Deus. Queridos, somos cristãos, nós precisamos escutar o que Deus nos fala, senão eu vou viver no mundo e escutar o que qualquer outra pessoa fala, e aí nós vamos ver onde as pessoas têm tantos problemas, tantos atritos, que a vida está devastada, porque não existe um caminho a seguir, não existe o temor de Deus pela nossa vida, porque a gente sabe que enquanto nós andarmos no caminho certo, nós vamos ter êxito na questão da salvação. E eu digo para vocês que estão escutando que não são cristãos, porque esse vídeo ele alcança pessoas que são não convertidas ao Evangelho, mas escutam e gostam de escutar porque gostam da palavra. Eu digo para vocês, nós cristãos não temos medo de Deus, nós não seguimos as ordenanças de Deus por medo. Nosso Deus não é um ditador, Ele é soberano. Nós somos servos de um soberano, um único Deus, a quem nós adoramos, louvamos e engrandecemos. No mundo, as pessoas idolatram a muitos outros deuses. Nós cristãos temos um único Deus. E nós o respeitamos e seguimos o ensinamento que está na Bíblia justamente por isso. Ordenança, respeito, servos fiéis a um soberano. E nós seguimos isso através da palavra que está na Bíblia. Os discípulos escutaram a Jesus que estava na praia e lançaram a rede. Nós precisamos entender duas situações sobre crise quando a Bíblia fala sobre crise, problemas, tempos escuros, tempos nebulosos. E eu vou me referir à crise na parte de noite deste texto. A maior crise aconteceu para esses discípulos na parte da noite, porque eles lançaram as redes inúmeras vezes e não conseguiram o intento de pescar. Muitas vezes nós estamos no meio de uma crise, estamos nesta noite e nós não visualizamos a praia. Nós não visualizamos um porto seguro. Nós não vemos saída, porque a noite está muito escura e ela nos priva de termos noção do que acontece ao nosso redor. Mas a praia, ela sempre esteve ali perto. 200 côvados é em torno de 96 metros. Menos de uma quadra e eles estavam já à praia. Mas eles não viam isso com os seus olhos humanos. Mas Jesus já estava ali na praia. Ele já tinha a solução preparada. Então, meus queridos, mesmo que a noite seja de choro, a alegria vem pela manhã. E justamente pela manhã foi onde Jesus chamou a eles e disse: pesquem do lado direito. João, a Bíblia se refere ao discípulo que Jesus amava, João. E João então olhou para a praia e ele vislumbrou a figura de Jesus. Seja porque ele lembrou então da outra vez que eles lançaram a rede e pescaram, ou seja, pela figura realmente resplandecendo lá na praia. E ele falou então para Simão Pedro e disse assim: é o Senhor. É o Senhor que está ali. Jesus resplandecendo na praia, orientando eles novamente de como proceder à pesca. É o Senhor que está ali. Mas Jesus não veio ali para dizer para eles assim: pesquem e tragam os peixes. Eles precisavam dos peixes. Mas Jesus estava interessado em Pedro. Pedro estava com o coração ferido.
ele estava frustrado porque ele negou Jesus. Pedro estava angustiado, envergonhado do que ele tinha feito, da negação dele a Jesus. Só que Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão carinhoso com seus filhos, que ele não apontou nenhum dedo para Pedro. Ele veio buscar de volta, trazer aquele Pedro impetuoso. E ele conseguiu trazer aquela força de vida de novo de Pedro, que ele estava afastado. Mas ao escutar que era o Senhor, o que Pedro fez? Pegou a sua capa, e a sua túnica, e colocou sobre ele, e pulou no mar e foi para a praia. Pedro se esqueceu dos peixes. Às vezes a gente dá muito valor para o milagre. A gente quer demais o milagre, mas a gente esquece quem promove o milagre na nossa vida. Jesus, ele não veio para te dar peixes. Ele veio porque você é importante para ele. Jesus sabia da importância de Pedro no caminho da evangelização, tanto que Pedro se tornou a pedra fundamental da Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, não da religião A, B, C, D ou E. A Igreja de Cristo, nós cristãos. O ímpeto de Pedro que levou à frente as boas novas do Evangelho. Mas antes de eu levar as boas novas para o Evangelho, eu tenho Jesus na praia dizendo: a tua noite de crise findou aqui, está amanhecendo, venha. Venha que o momento de crise está acabando. São os últimos momentos da noite, os últimos momentos de crise. E Pedro foi, deixou os outros, e os outros depois foram até a praia com o barco levando os peixes. Quando Pedro chegou à frente de Jesus, eu fico imaginando ele assim: nossa, eu acho que Jesus vai me cobrar porque eu menti, porque eu fugi, porque eu não tive coragem. E Jesus olhou no rosto dele e disse sim, venha, eu tenho um peixe assando aqui e tenho um pouco de pão para ti. Você está entendendo? Pedro passou a noite inteira no escuro lançando a rede. E Jesus já tinha preparado tudo na praia para ele. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Eu preciso entender que Deus é tão maravilhoso que as coisas da minha vida já estão pré-estabelecidas, já estão escritas pela mão de Deus. As minhas mãos não pegaram nenhum peixe, mas Jesus está ali, te dando um peixe assado e pão, prontinho para ti. É só você ir até Ele. Jesus está na praia te fazendo sentir o aroma de um peixe assado, a maciez de um pão bem preparado, a sentar-se com Ele e ter uma refeição, poder conversar com Jesus e entender que não depende da minha vida as coisas, não depende da minha vontade, mas depende da vontade de Deus na minha vida. Não adianta eu querer lutar, brigar, esbravejar, querer voltar para a minha vida anterior quando as coisas não estão dando bem, quando não estão acontecendo da maneira que eu quero. Pedro era discípulo. Pedro se frustrou. Pedro tentou voltar a ser quem ele era antes de conhecer Jesus, que era ser pescador. E Pedro era um excelente pescador. Ele não pescou nada durante a noite. Bastou ele ver que o Senhor o chamava e queria ele de volta, para ele ter o entendimento de que pelas mãos dele ele nada teria, mas que das mãos de Jesus ele teria o alimento que sustentaria ele, que Jesus já estava preparando para ele o banquete. Você pode estar passando por uma noite de crise,
Pedro passou por essa noite de crise, os discípulos passaram por essa crise. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus está na praia, com o teu milagre nas mãos, com a solução dos teus problemas nas mãos, e Ele quer te dar. Depende de ti. Depende de ti. Nós sabemos a importância de seguirmos a palavra de Deus, mas também nós precisamos ter o ímpeto de Pedro, de nos lançarmos ao mar e buscarmos a Jesus. Quanto maior for a nossa crise, quanto maior for a nossa frustração, os nossos medos, é onde realmente Jesus está preparando o banquete para ti, para que nos últimos momentos desta noite, ao amanhecer do sol, você vislumbre a praia e você veja que Jesus está te esperando. Mas não esqueça, pelo versículo 14, tudo que você pescar, leve à praia, leve também para Jesus. As tuas conquistas não são tuas, são de Jesus. Você não pesca nada sozinho, mas quando Deus te ordena de fazer, você pesca, você prospera, você tem a vida seguindo pelas mãos de Jesus. Entenda isso de uma maneira muito tranquila, para que a gente não cometa os erros da vida passada antes de conhecermos a Deus, mas que nós sejamos prósperos e vitoriosos na palavra que Deus tem para nós, que é: me escute, faça o que eu te ordeno, seja dependente de Deus, queira ter esta dependência de Deus para que a sua vida siga um caminho abençoado, que você abençoe mais vidas, que você leve a palavra de Deus a outras pessoas e que elas busquem esse entendimento e entendam através da tua vida. Lembrem de Pedro quando falou: eu vou pescar, e os outros foram com ele. Você é reflexo na vida de outras pessoas. Toma posse do que Deus está te dando, do peixe assado que Deus está te dando, que você não precisa mais passar a noite pescando sem pegar nada. E Deus está ali te dando pronto, no tempo certo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha trazido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de carinho ao teu coração, né? E que o Espírito Santo sempre seja fonte de água viva na tua vida, para que você abençoe outras e outras e outras pessoas através do Evangelho, que são as boas novas para as nossas vidas. Um grande beijo, que Deus abençoe a tua vida. Amém, louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, louvores maravilhosos, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome dele. Amém, amados? Estamos encerrando mais uma tarde abençoada na presença do Senhor, e próxima quinta, no mesmo horário, estaremos aqui para glorificar o nome dele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, minhas queridas, meus queridos irmãos? Então, vamos falar com Deus, vamos encerrar, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, em nome de Jesus, te damos graças por essa tarde abençoada, te damos graças pelos louvores, te damos graça por essa palavra poderosa que falou em nossos corações e com certeza tem nos sustentado, tem nos alimentado. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é o nosso sustento, e nós te agradecemos, meu Deus, pela vida da pastora Giane, pela vida da Magali, da Alessandra e todos aqueles que participam dessa programação. Que o Senhor continue abençoando, sustentando elas na tua presença, nos teus caminhos. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Seja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e desde já te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com cada um de nós e para sempre permaneça em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, até a próxima, amados. Beijo no coração, fiquem com Deus.